Olá, quinta-feira, 15 de janeiro. Microempresário cearense adapta a Kombi e cria pizzaria móvel. Ainda dá tempo de organizar as contas e ter um 2015 com menos dívidas. 170 quilômetros de aventura. Na terceira e última reportagem da série, as histórias mais curiosas sobre os aventureiros do Caltrilhão. No quadro Por Dentro da Lei, a gente esclarece dúvidas sobre danos morais. E tem ainda os detalhes não revelados pelos documentos oficiais da história de Lampião. Notícias da Gente começa agora. Aqui se faz. O custo com aluguel de um ponto comercial é um dos fatores que mais dificultam a vida de quem pensa em montar o próprio negócio. Mas isso não foi obstáculo para o microempresário cearense. Ele adaptou uma Kombi e criou uma pizzaria móvel. E hoje já faz planos de expandir a frota. Como montar o próprio negócio com pouco dinheiro? Essa pergunta rodeia a mente dos futuros empresários, como Adriano Gurgel, que começou a imaginar o empreendimento assistindo um programa de TV a cabo que mostrava competições gastronômicas. Para a idealização do projeto, Adriano colocou a mão na massa, literalmente. Foi a campo à procura de informações de mercado e qualificação. Eu fiz pesquisa, foi basicamente 4 anos desde a concepção da ideia. Eu pesquisei na internet, pesquisei com professores, pesquisei com pessoas que trabalhavam na rua. Pesquisei que tipo de alimento eu ia vender e como preparar dentro de uma Kombi. Segundo o empresário, as vantagens vão além da mobilidade. Apesar de ser microempreendedor e pagar os impostos necessários, mas esse fato de ser móvel, de ser dentro de um carro, facilitou realizar o meu sonho de ter um negócio próprio justamente por conta dos custos. Até pouco tempo, comida de rua era sinônimo de pequenos lanches, como cachorro-quente. Hoje em dia, os empreendedores brasileiros lançam no mercado ideias inovadoras, como a pizzaria móvel, que mantém uma produção de 20 pizzas por dia. Eu achei uma coisa inovadora, assim, uma novidade. Até estranhei porque a gente vê muito canto por aí, churrasquinho, pipoca, cachorro quente. Agora a pizzaria móvel eu nunca tinha visto. Bom, o sabor da pizza é muito boa, a mussarela e a calabresa, muito gostosa, bem fininha, a massa espetacular, ótima. O Ceará, Fortaleza hoje não tem uma legislação, não tem uma permissão das regionais para atuar com esse tipo de negócio. É diferente de outras capitais. São Paulo, por exemplo, se eu não estou enganado, no início do ano passado regulamentou a lei que autoriza esse tipo de negócio. Penso em ter uma pizzaria, um local fixo sim, mas não de abandonar a atividade na Kombi. E quem sabe até aumentar a frota, abandonar a atividade da Kombi não. Organizar gastos é uma medida fundamental para evitar o sufoco financeiro. E ao contrário do que muita gente pensa, nem sempre esse planejamento exige mudanças radicais na rotina. O repórter Jonas Guedes traz algumas orientações para você se livrar das dívidas. As contas se acumulam na casa de Silvia. De acordo com a turismóloga, uma quebra no orçamento familiar foi o principal vilão de sua receita doméstica. A falta da pensão alimentícia do meu ex-marido, né? A falta de cumprimento, porque eu contava com esse recebimento e de repente ele deixou de dar. Aí houve a quebra. A partir desse acontecimento, as contas de Silvia se desequilibraram. Ela acabou recorrendo a empréstimos, o que atrapalhou ainda mais seu orçamento. Nós convidamos o economista Vicente Ferrer para avaliar a situação da Silvia. De acordo com o especialista, a turismóloga é bem disciplinada. O que ainda falta é que ela se adeque à sua nova situação orçamentária. Ela vai ter que fazer o esforço, né, de viver nesse momento com o que tem, né, fazer um reequilíbrio das suas contas, né? E o mais importante, ela vai procurar nova alternativa de receita, né? O que eu posso fazer para aumentar minha receita
né, diante da perda que eu tive no compartilhamento de duas receitas que nós tínhamos anteriormente. O perfil disciplinado de Silvia irá ajudá-la a sair do aperto, mas quem não tem o mesmo autocontrole segue algumas dicas. Se você é uma pessoa que está nessa situação, se você é uma pessoa que está devendo cartão de crédito, está devendo cheque especial, procure uma alternativa de juros mais baratos. O que nós aconselhamos? Procure, por exemplo, um empréstimo, né, consignado, porque as taxas elas vão entre 1,5%, 1,9%, no máximo 2%, dependendo da instituição em que você esteja pegando esse empréstimo. Então, se você está devendo aí juros de 10%, 12%, 15%, veja quanto é o montante, renegocie com o cartão de crédito, renegocie com o banco, o cheque especial, aí você faz o empréstimo consignado, paga na totalidade e procura passar por uma reeducação financeira, né? Sempre é importante que você guarde pelo menos 10% de todos os seus rendimentos. Para quê? Para que você esteja preparado na hora de uma situação como essa que a dona Silvia passou. Silvia já faz planos para quando conseguir sair do aperto. O primeiro deles é me organizar, fazer um fundo financeiro para comprar um carro, para aumentar minha renda, porque com o carro eu consigo vender mais, então, consequentemente, eu aumentaria a renda. E o segundo é fazer um investimento para que eu possa também usufruir de um lazer, exemplo, uma viagem com meus filhos. Na madrugada do dia 28 de julho de 1938, na margem sergipana do Rio São Francisco, uma emboscada levou à morte Lampião, Maria Bonita e outros 9 cangaceiros. Mas a figura lendária de Virgulino Ferreira da Silva se mantém viva até hoje. Um pesquisador cearense descobriu detalhes não revelados pelos documentos oficiais, como mostra pra gente o repórter Alberto Gurgel. Nasceu para ser pisado. Segundo o pesquisador, a literatura de cordel endeusou o bando de Lampião. Durante a pesquisa, Aderbal Nogueira derrubou alguns mitos. Você acha que conhece a história do cangaço? Pois é, hoje o programa Notícias da Gente vai entrevistar Aderbal Nogueira, documentarista que durante 20 anos está pesquisando esse tema. Como é que surgiu o interesse por pesquisar o cangaço? Alberto, a história do meu interesse pelo cangaço é uma história que vem desde a minha infância, né? Quando eu era criança, o que eu assistia na televisão? Era filme de Bang Bang. E conversando com meu avô, que foi da RVC, da Rede de Viação Cearense, ele falou da história de Lampião. Então isso, na minha imaginação, né, enquanto criança, despertou aquela história. Pô, a gente também teve um grande herói, na minha imaginação, aqui no nosso país, no nosso Nordeste, que defendia os fracos, os oprimidos. Então a minha primeira visão de Lampião foi essa. O documentarista não se restringiu apenas aos livros. Os remanescentes da época do cangaço e suas experiências reais deram o principal suporte ao pesquisador. Patente de capitão. E quando realmente eu comecei a pesquisar, já depois de adulto tudo, eu vi que a história não era realmente como eu achava que ela tinha sido. Que quem eram os grandes amigos de Lampião? Os grandes coronéis. Eram eles que forneciam armas, que davam guarita a Lampião, que protegiam o Lampião, com um certo medo, mas eram os grandes coronéis que davam toda, digamos, a infraestrutura que Lampião precisava para se manter como ele se manteve durante 20 anos, sendo perseguido pela polícia de todo o Nordeste. Então as pessoas que acham que Lampião era a favor dos fracos e dos oprimidos, infelizmente estão enganadas, como eu também me enganei. O principal registro feito por Aderbal Nogueira foi o do policial Durval Rosa. Ele era irmão de Pedro Cândido, dono das terras onde Lampião foi morto. Segundo o pesquisador, antes de dar a entrevista, Durval disse: "Hoje eu vou contar tudo para vocês, porque todos já morreram e não vão me fazer mal." Eu tive a satisfação de conhecer algumas pessoas do bando de Lampião, alguns policiais que perseguiam Lampião e pessoas que foram ou coiteiros ou sofreram na mão do Lampião e das volantes policiais, né? Então isso para mim foi de uma valia enorme, muito grande. Como sempre, quem mais sofreu nessa história toda
foi a pessoa comum, foi o sertanejo. Ou ele apanhava da polícia, porque, segundo a polícia, ele era amigo de cangaceiro, ou ele apanhava dos cangaceiros, porque o cangaceiro achava que ele tinha ido denunciar o bando às volantes. Né? Então o sertanejo vivia, como se diz, entre a cruz e a espada. E no meu modo de viver, né, vivia realmente entre uma espada e outra. Na época de Lampião, a corrupção já fazia parte da dinâmica social. O tenente João Bezerra tinha enviado 3 dias antes da captura do bando de Virgulino 3 sacos de balas. E a polícia pegou o Durval e Durval levou a polícia até onde estava o bando. Porque ele sabia onde era, conhecia, levava alimentos, enfim, né? Ele fazia, é o famoso coiteiro que a gente chama. E a gente perguntou, mas seu Durval, o senhor traiu o Lampião? Né? Aí ele disse assim, olha, Lampião uma vez disse pra gente, disse, se você um dia me trair, da sua família eu não deixo nem pinto. Mas se for para defender a sua vida, pode dizer onde eu estou, porque o cangaceiro foi feito para morrer lutando, para morrer brigando. A ordem de execução partiu do então presidente Getúlio Vargas. O prazo foi de 30 dias, ou todos os comandantes de volantes do sertão seriam destituídos dos cargos. Então todos eles ficaram acuados, e João Bezerra foi um. Tanto é que depois dessa ordem, em poucos dias, o Lampião estava morto. Né? Por que ele não foi morto antes? Porque Lampião enricou muita gente. Ou seja, ele transitava ali entre os grandes e os pequenos. A pesquisa de Aderbal não tem um final, mas ele faz um paralelo com a sociedade atual e a da época de Lampião. Na época de Lampião, o bando dele atuava no Nordeste todo, praticamente. Hoje em dia, no bairro que eu moro, tem quantos lampiões? Ou seja, a violência hoje é muito maior do que na época de Lampião. O problema da polícia daquela época continua sendo o problema da polícia de hoje. O que eu acho, na minha modesta opinião, é que falta o reconhecimento para que a polícia atue bem. Super Esporte. Do sertão para o mar e depois de 170 quilômetros de muita lama, obstáculos e belezas naturais, os participantes do Caltrilhão finalmente chegaram ao município de Paraipaba. Foi o fim do percurso que o repórter Jonas Guedes acompanhou e a gente pôde rever durante essa semana. Você passou 3 dias acompanhando a matéria, a cobertura especial do Notícias da Gente sobre o Caltrilhão 2014. Foram várias imagens nos 2 dias de matérias que a gente acompanhou o trajeto no sertão. Hoje, aqui o chão é de areia, o visu é esse visual aqui de praia e você vai acompanhar com a gente esse último dia. Os carros já estão aqui, emparelhados, carro, moto, quadriciclo, e eu lhe convido a acompanhar esse último dia de matéria especial sobre o Caltrilhão 2014. Os participantes não encontraram moleza no Caltrilhão 2014. O dia começou cedo e antes de iniciar o percurso, a gente encontrou alguns personagens bem característicos, ainda em Paraipaba. Vamos começar agora com o xerife do Caltrilhão, ele que vem fazendo a segurança dos participantes. E aí, xerife, como foi a participação de todo mundo da Calcaia até aqui para Paraipaba? Foi tranquilo, o pessoal saiu bem, não beberam. Os que beberam, eu tenho flagrante tudinho. Eu tô em flagrante. Vou tudo pra casa mais cedo. Show de bola. Porque aqui ninguém permite ninguém beber e dirigir, não. Beleza, e agora a volta, como é que vai ser a expectativa? A volta vai ser pela praia, se Deus quiser, tudo tranquilo. Muita emoção, paisagem bonita. Manhã de domingo, dia 18 de maio, a gente já está se preparando já para sair de Paraipaba e chegar de novo em Calcaia, nosso destino último. Eu estou aqui com os participantes do Caltrilhão que veio de bug. Como é que ficou o bug, amigo, depois do primeiro dia de Caltrilhão? Ficou um pouco sujo, né? Ficou um pouco sujo. Além da sujeira, teve algum problema técnico aí? Teve uma quebra da correia, logo que nós começou na lama, né? Ainda em Calcaia, o rapaz da Ranger me rebocou. Aqui, essa moto, você está vendo esse monstro aqui, é uma 450, ela bota 180 de velocidade fácil na estrada no rally.
Agora você imagina quem é que pilota esse monstro aqui, ó. Tá vindo aí, ó. Piloto dela. A gente vai conhecer o Emerson. Tudo bem, Emerson? Beleza, Piloto de rally há quanto tempo já? Mais ou menos uns 4 anos. 4 anos? E a expectativa agora pra volta pelo litoral? Como é que você acha que vai ser? Acho que vai ser bom pela moto ser uma 450, a moto é muito boa, sabe? A primeira vez que eu andei nela, andei semana passada pra treinar nela, né? Vim nela ontem, a moto é excelente, suspensão, motor, a moto... Até hoje eu não tinha andado em uma moto igual ainda não. E na praia eu andei semana passada nela e hoje eu creio que vai ser bom também, em nome de Jesus. Estou aqui com um motorista de off-road há quanto tempo já, Júnior, que você está no off-road? Agora a gente vai dar uma voltinha com ele na praia, saber como é mais ou menos o terreno. Eu tô com a GoPro, que é uma câmera mais sensível, que vai dar uma chacoalhada aqui, a ideia é essa, viu, Júnior? Então você acompanha a gente, ó. Isso aqui é para você sentir um pouquinho o que foi o Quatrilhão 2014. Agora uma volta mais fechada, a gente tá dando aqui. O que você tá achando do Quatrilhão até o momento? Show de bola, cara. Ainda tem muito novidade até o final, né? Ainda estamos terminando o dia, mas fechou. O dia promete hoje pra gente. Show de bola. Até o final aí. A gente já está aqui num dos últimos pontos do Quatrilhão 2014, uma faixa de areia. Ali a gente vê um troller passando ali já a caminho de Caucaia. E a gente vai aproveitar esse ambiente, essa paisagem, para fazer um balanço aqui com o principal organizador do evento, que é o César. César, tá acabando. Naquela primeira entrevista que você me deu lá ainda em Caucaia, você estava meio que uma filha. Agora a gente já vê um sorriso, uma risada. O balanço foi positivo? Graças a Deus foi positivo. Tava nervoso sim, porque um passeio desse que a gente faz no Quatrilhão é responsabilidade por mais de 700 competidores, né? Mas é muita coisinha, muito detalhe, certo que a gente tem que ajustar, mas graças a Deus tá dando tudo certo. Já estamos finalizando a trilha já hoje, né? E assim, e o momento melhor que eu tô achando é junto com essa galera toda aí que fala o Quatrilhão, que não tem coisa melhor, todo mundo unido, né? Vocês que fizeram a cobertura com a gente aí, você não tem nada melhor não. A gente vai estar aqui no Quatrilhão 2015, você pode esperar a matéria ano que vem. Obrigado, pessoal, quem acompanha esses 3 dias. É esse Quatrilhão 2014. É comédia, Mar. Procurar ver o lado bom das coisas ruins é o grande segredo para viver mais e melhor. O bom humor é, antes de tudo, a expressão de que o corpo está bem. Por isso é hora de deixar os problemas de lado e descontrair com Marmita. Eita, negada! Estamos entrando aí com É Comédia, Bar! Eita, tô muito feliz de estar aqui. Quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, nós temos vários vídeos do YouTube, inclusive o programa aqui tem vários links, bote lá, Programa Notícias da Gente. Aí você vai ver o programa todo e às terças e quintas é Comédia, Mar. Essa é da Cidade Atrasada. Negada, a cidade era tão atrasada que o arco-íris era em preto e branco. Lá tinha uma família que nunca, jamais, em toda a vida, viram espelho. Não conhecia espelho. O chefe da família recebeu uma carta e dentro dessa carta, o pai dele mandou um espelho. Ele leu a carta, quando ele pegou no espelho, que olhou pro espelho e disse: "Fala, meu Deus, como o papai tá bonito, conservado. Novo, papai." Guardou o espelho. Todo dia ele ia lá na malazinha dele, pegava o espelho e começava a olhar. "Oh, saudade do senhor, papai. Ave Maria, parece que o senhor tá vivo, até a boca mexe." Todo dia. A esposa desconfiando, quando ele saiu pro trabalho, ela correu lá na mala dele, quando ela pegou o espelho, que ela viu o espelho, a mulher nunca tinha visto também, olhou e disse: "Ah, meu Deus, minha Nossa Senhora, ele tá me traindo. Ave Maria, 20 anos de casada, ele tá me traindo." Correu, foi chamar a mãe dela: "Mamãe, vem cá, mamãe. Mamãe, vem cá, o Zé, mãe. 20 anos de casada, não tá me traindo." A véia também nunca tinha visto espelho, pegou o espelho, quando ela olhou, disse: "Ave Maria, não acredito não, e tá te traindo por um canhão velho desse aqui, mulher." Tchau, negada, beijo, até a próxima, É Comédia, Mar.
Por Dentro da Lei. O quadro Por Dentro da Lei de hoje explica situações que caracterizam danos morais. Você vai saber o que diz a lei a respeito e como agir nesses casos. Olá, Juliana. Hoje o Dr. Rômulo Medeiros está aqui novamente com a gente. Vai esclarecer hoje sobre danos morais. O que caracteriza danos morais, Dr. Rômulo? Dano moral é toda ofensa à honra, ao afeto, né, à pessoa. Não precisa ter consequência econômica, né? Ela precisa trazer aquele abalo íntimo que a pessoa vai sentir diante de um fato causado a ela. Que gera muitas vezes problemas psicológicos, Sim, né? O dano moral, essa é uma das características dele, a honra, né, a moral, a dignidade humana, o psique da pessoa que sofreu esse dano. E a reputação, né, também? A reputação, tanto dos vivos como dos já falecidos, né? Você, se tiver um dano causado a um ente querido já falecido, a pessoa pode ainda requerer uma indenização por esse dano causado ao falecido. Ok, então vamos para a primeira pergunta. Receber cartões de crédito não solicitado pode gerar danos morais? Certamente, receber um cartão de crédito sem solicitação, geralmente pode vir a causar um dano moral. Por dois motivos. Primeiro, por uma cobrança indevida de um serviço que você não contratou. Você não pediu o cartão e o cartão passa a lhe cobrar uma anuidade. Um pedido que você não fez, então está lhe gerando uma dívida que você não contraiu. Outro ponto é na hora de você pedir o cancelamento desse cartão. Gera todo um constrangimento que pode sim lhe causar um dano moral. Devolução indevida de cheque causa dano moral? Esse já é um ponto resolvido pelos tribunais, inclusive já foi sumulado, né, o Superior Tribunal de Justiça já disse que realmente isso é um dano moral. Né? Você ter um cheque seu não pago causa um dano à sua honra, causa dano à sua imagem para com o terceiro, e não por culpa sua, mas sim por culpa do banco, por culpa de um terceiro. Então, esse dano, mesmo que esse cheque seja pago após a representação ou o nome não tenha sido inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, mesmo assim há um dano moral causado a essa pessoa. Doutor Rômulo, então o dano moral, ele pode acontecer em qualquer lugar, no trabalho, na escola, em casa, na rua? Sempre que houver relações interpessoais, que as pessoas estiverem se relacionando, elas podem ocorrer um dano moral, né? É comum nas relações de trabalho acontecer um dano moral específico, que é chamado de assédio moral. É quando o trabalhador ou até mesmo os colegas de trabalho degrinem, né, achacalham a pessoa do colega, a pessoa do funcionário, né? Denigrindo assim a sua imagem e a dignidade dele, a dignidade do trabalhador. Aí é o assédio moral, que esse assédio moral é tratado nas relações de trabalho, na justiça do trabalho, e não na justiça civil comum. Doutor Rômulo, o racismo acaba sendo um dano moral também? Sim, o racismo tem dois viés. O penal, previsto no Código Penal, o crime de racismo, e você vai convir que chamar o outro de um nome de macaco, como circula nos órgãos, nas televisões, humilha a pessoa, né? Vai no íntimo, né? Degrine a imagem da pessoa. Então, sim, é um dano moral a ser indenizado. Ok, então vamos conferir a próxima pergunta. Como devo proceder caso sofra algum dano moral? É importantíssimo a comprovação do dano, porque no direito, alegar e não provar é o mesmo que não alegar. Então, se você conseguir juntar o máximo de provas robustas, documentos, filmagens, né? Depoimentos de testemunhas, você vai poder comprovar esse dano causado, tá? Porque como é uma ofensa moral, uma ofensa à dignidade da pessoa, à dignidade da vítima, se torna um pouco difícil de se comprovar essa situação. Daí a necessidade de você juntar o máximo possível de provas para a comprovação do dano causado. Existe indenização para danos morais? A indenização do dano moral, com certeza, ela existe. O grande problema é como mensurar essa indenização, porque dano moral não é bilhete de loteria. Tem gente que acha que vou pedir uma indenização por danos morais e vou ficar rico. Isso não existe, porque entendo o dano moral como uma pena à pessoa que causou o dano, tá? E como uma pena, ela tem que ser educativa, ela tem que ser uma pena que ela
impeça a reincidência daquele dano, mas que também não possa vir a prejudicar a pessoa que causou o dano, que é o princípio da razoabilidade do direito, uma pena que seja uma indenização que seja razoável, tanto para quem causou como para quem foi vítima. E que caso pode até voltar a ter uma relação normal também. Claro, depois, né? após passar desse perrengue, pode ser que voltem a ser bons amigos, né? Ok, doutor Romulo, obrigada novamente pela sua participação e até a próxima. Emprego Aqui. Vamos falar de emprego? No Cine DT de Calcaia tem oportunidade para padeiro, pizzaiolo e recepcionista atendente. Para saber os detalhes sobre essas e outras vagas, é só ligar para 3101-3378 ou comparecer à unidade da Rua Joaci Sampaio Pontes, número 2076. Fique por dentro. Para ter informações sobre emissão de passaporte, é só ligar para o número 194 da Polícia Federal. Anote também o telefone da Infraero em Fortaleza, 3392-1200. A gente se despede por aqui, lembrando que você pode rever as reportagens do programa na fanpage Notícias da Gente no Facebook. Obrigada pela companhia e até amanhã. Terra queimada de fogo, vento que vem lá da praia, atiça a chama de novo, orgulho de um povo. Eu sou de Calcaia. Sou do mar, sou da serra, sou fruto da terra, também sou sertão.